Primeiro, boa noite a todos. Agradeço o convite. Para mim é mais do que... É muito prazeroso fazer essa live. Acho que vai ser a live mais legal que eu vou fazer desde que eu me conheço por gente, tá? Um agradecimento especial ao pessoal do Secov, a equipe, a Sara. Aproveitar para cumprimentar hoje o nosso presidente, o Basílio Jafé, que faz aniversário, tá? E mais ainda agradecer as minhas amigas Roberta, Márcia, amigas de longa data, que eu tô feliz de estar aqui as vendo e muito feliz de estar conhecendo a Elisa também, Elisa. Muito prazer. Eu já sou do seu grupo, já faço parte, já ouço falar de você, já sei o quanto você é famosa. Então, para mim é um privilégio realmente poder bater papo aqui hoje nesse finzinho de tarde com vocês. Tá? Antes de da gente começar a falar, porque o repertório é vasto, a gente pode ficar até umas 5 horas da manhã aqui conversando, imagina, junto à mulherada, eu quero fazer o convite para a Convenção Secov, que vai acontecer do dia 24 ao 26, a 26 de agosto, tá? Vai ser online. Os associados têm 50% de desconto e quem ainda não é associado pode se associar e aproveitar o desconto, tá? As informações estão. Depois a Sara consegue mandar para a gente de novo, mas qualquer coisa, vocês entram no site do Secov, tem um QR Code onde tem todas as informações e a gente conta com a participação de todos também. Bom, sei nem por onde eu começo. Tem o Ampliar. Ia falar da minha amiga Maria Helena também. Eu acho que a gente tem um pouquinho ela na pauta de hoje, mas fazer um convite a todos também para conhecer o Ampliar e, mais do que conhecer, ajudar a contribuir. A gente está fazendo uma campanha agora de doação de cestas, mas quem não conhece o Ampliar é uma ONG que profissionaliza jovens carentes, tá? Então, já profissionalizou mais de 70 mil jovens, é uma das poucas entidades que tem uma certificação muito importante dada pelo governo brasileiro, e a gente conta também com a ajuda de vocês nessas campanhas. Vamos lá, vamos falar agora com essa mulherada de peso, mas magrinha, tá? Vamos lá. Bom, é muito bacana, assim, eu fiquei muito feliz quando surgiu esse convite, porque eu tinha acabado de conhecer as mulheres do imobiliário, o grupo, aí eu fui surpreendida logo com um painel junto com o Basílio, aí eu falei, ai meu Deus, que legal que o Secov tá nisso. Que bom que o Secov tá nisso e tal, porque acho que assim, não sei se é a mesma sensação que a Roberta tem, a Márcia tem, mas assim, parece que a gente foi meio precursora depois da Maria Helena, né, Roberta? A gente chegou no Secov pelo grupo de novos empreendedores. A gente, claro, já tinha atuação de mulheres grandiosas lá, um pessoal que já se destacava bastante, mas assim, a sensação que a gente teve é que a gente começou a ganhar corpo, espaço e ocupar posições internamente com o grupo de novos empreendedores, que na época era comandado pelo Basílio, e ele dá a oportunidade para a gente hoje conversar, é assim, maravilhoso. E mais do que isso, assim, eu acho que eu falei para as meninas, a gente conversou um pouco antes, tal, eu acho que o nosso bate-papo não é um bate-papo feminista, nem a gente veio aqui para se vitimizar, falar que as mulheres não têm espaço no mercado imobiliário, não, muito pelo contrário, tá? A gente vem galgando, ocupando esses espaços. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu era coordenadora do grupo de novos empreendedores do Secov, o Basílio era o vice-presidente de desenvolvimento. E aí ele teve que viajar e ele falou assim, Carol, na minha ausência, você vai ser a vice-presidente de desenvolvimento. É a primeira vez que uma mulher vai ser vice-presidente de desenvolvimento no Secov. Eu falei, nossa, poxa, mas em 60 anos, né? Em 60 anos de sindicato, poxa, primeira vez, justo eu. Mas assim, não importa, eu estava conversando um pouco com as meninas, e é exatamente isso, sem melindres, vamos lá, vamos chegar e vamos fazer bonito e vamos ocupar esses papéis. Vou apresentar a Elisa, que é a fundadora do grupo Mulheres no Imobiliário, que hoje é a nossa convidada e que vai falar, que sabe muito mais que a gente desse mercado, a gente só trabalha. Você também, né? Você trabalha mais, você trabalha dobrado. A Roberta, que é da MB Gucci, que também
além de MB Gucci, eu vou ter que contar. A Roberta é bailarina, arquiteta, advogada, mãe de 4 filhos. É, ela é fundadora da Big Riso, que é um negócio maravilhoso. Depois, se ela quiser, ela conta também, se der tempo. E a minha amiga Márcia Tax também, esse exemplo de mulher, é uma pessoa em que eu me inspiro, que eu admiro muito, também do grupo Urbi. Também tem diversos papéis, coordena várias coisas no Secov, foi a idealizadora do Movimente, traz um monte de inovação para o nosso mercado, se preocupa. E eu vou começar, então, esse bate-papo, eu vou passar a palavra para a Elisa, mas antes eu vou falar que o que a Márcia sempre fala, vou parafrasear a Márcia, tá? E o mais legal da gente fazer parte de uma entidade como o Secov e encontrar as pessoas assim como a gente está se encontrando agora, e não só mulheres, homens também, a gente tem muitos amigos lá, da gente poder encontrar os nossos pares e os nossos semelhantes. E são pessoas que têm os mesmos problemas que nós, as mesmas angústias, as mesmas, assim, que vão buscando soluções e tal. E quando a gente se une para a gente pensar em soluções estratégicas, não só para o nosso mercado, mas para o nosso estilo de vida, entendeu? É muito gratificante, é por isso que a gente acaba ficando amigo assim, tá certo? Elisa, mais uma vez, obrigada. Hoje o convite é para você. Eu queria que você falasse um pouquinho do Mulheres do Imobiliário, falasse um pouquinho dessa coisa do empreendedorismo feminino, principalmente no nosso mercado. Obrigada pela abertura. Vou usar a sua abertura como já um gancho para a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer o convite mais uma vez. Roberta, que virou uma amiga aí por conta do Mulheres do Imobiliário, uma descoberta do Mulheres do Imobiliário. Márcia também, obrigada. Basílio, parabéns pelo seu dia, pelo seu aniversário, e também obrigada por mais um espaço aqui com o Secov. Ele deu uma entrevista para nós, Mulheres do Imobiliário, está disponível no nosso YouTube site. E achei interessante que você colocou na sua fala, Carolina, vou pegar o gancho do que você trouxe, que você falou da questão a gente que trabalha muito não tem tempo de falar dessa causa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava lá trabalhando e não tinha tempo de olhar para causa nenhuma. Estava lá trabalhando, incorporadora, gerente de negócios, gerente de desenvolvimento, até que eu fui ter 2 filhos. Não sei, está dando um retorno para mim, não sei se alguém está ouvindo um retorno. Mas... Não, estou te ouvindo bem. Vamos lá. E aí, na minha segunda licença de maternidade, quando eu voltei, comigo aconteceu o que acontece com 48% das mulheres, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que até 2 anos depois que elas voltam de licença de maternidade, ou elas estão fora do mercado de trabalho porque foram demitidas ou porque pediram demissão. O que aconteceu comigo foi uma inversão de valores, enfim. Na época eu trabalhava perto da Ponte Morumbi, eu moro em Higienópolis, e para mim era assim, 2 horas no trânsito, pedindo, pelo amor de Deus, para a babá deixar meu filho acordado para dar um beijo de boa noite. E aquilo começou a me incomodar muito, eu falei, cara, isso não faz sentido mais na minha vida. Resolvi empreender. E aí fui, há 3 anos e meio, a minha empresa era uma empresa para terceirizar o desenvolvimento imobiliário. Na época, eu falava, gente, não faz sentido uma empresa ter uma equipe de desenvolvimento sentada aqui se não tem o que desenvolver. Contrata sob demanda. Óbvio, você contrata uma equipe que precisa desenvolver à medida que você precisa. Aquilo para mim fazia sentido, mas para o mercado não fez, na época. Por uma série de questões, porque o mercado há 3 anos e meio não falava de home office, não falava de trabalho remoto, não falava em outsourcing, não falava em terceirização. E aí eu resolvi dar um tempo do mercado imobiliário. E por que eu fui dar um tempo do mercado imobiliário? Aí eu tive tempo de pensar na causa. Então eu gostei da tua analogia com o tempo, Carolina, porque acho que tem muita sinergia. E tem muita sinergia com o que a gente está vivenciando hoje na pandemia. O que a pandemia fez, ela deu tempo para algumas coisas e tirou tempo de outras, né? E acho que o maior impacto que a gente tem com a pandemia é em relação a esse tempo, né? Como é que a gente se relaciona com o tempo? Tanto o tempo que a gente está em isolamento social, tanto o tempo que a gente está esperando que vai voltar e essa espera do que vai acontecer. Quando eu dei esse tempo, eu fui estudar liderança. Aí eu fui estudar liderança feminina, fui estudar liderança por uma metodologia chamada liderança Shakti, que propõe um equilíbrio entre o feminino e o masculino nos negócios. Eu fui para a Califórnia, fiz uma certificação nesse modelo de liderança
E aí, quando eu terminei essa certificação, a minha mentora falou, mas aí, Elisa, o que você vai fazer com o mercado imobiliário? Porque ela sabia que eu vinha desse mercado. Aí eu falei, putz, eu vou ter que me reconectar com de uma outra jeito, de uma outra porta. E um mês depois, eu fundei o movimento, que a gente completou um ano agora, no final de julho, e a gente completou um ano lançando a pesquisa A Busca pelo Imóvel. É uma questão de gênero? Fazendo essa provocação para mostrar que lá na ponta a mulher tem um impacto na decisão de compra. Não só na questão financeira, mas principalmente e essencialmente na influência da decisão de compra. Então a mulher ela entra como uma grande influenciadora desse setor. E a palavra influenciadora, ela ganha uma outra dinâmica quando a gente fala de um mundo de transformação digital, que é o mundo que a gente vivencia hoje por conta da pandemia. Então, eu acredito que hoje a gente tem um mercado, eu falei, né, tenho falado isso nos espaços que eu tenho oportunidade de conversar, que a pandemia é o bug do milênio para o nosso setor, né? Foi uma necessidade iminente de transformação digital, as empresas tiveram que fazer uma transformação digital, quem não tinha, fez agora, e nesse sentido não tem mais volta. Nesse sentido, não existe mais voltar ao que era antes. Então, a gente tem que olhar que tem um ponto aqui que não volta mais ao que era antes, né? Agora, o digital, né? Ele já faz parte. No mundo digital, influência tem muito valor. E se a gente fala de influência, a gente tem que falar, né, da posição, da postura, da presença da mulher. E aí eu faço o caminho inverso e pergunto para as empresas: e como que a mulher influencia a tomada de decisão da sua empresa? Então, o nosso movimento tem como princípio, né, ele é pautado no tripé: networking, apoio e capacitação. É o tripé que a gente aposta, investe nessa mulher. E para isso a gente faz uma série de atividades, eventos e propostas. E na outra ponta a gente está trazendo dados e elementos para falar que não só influencia na decisão de compra, que é a força motriz do nosso mercado, seja na compra do imóvel, no aluguel, na laje, enfim, no investimento, e que para essa economia girar e acontecer, é uma economia que precisa falar de representatividade, uma economia que precisa falar da questão da diversidade também de gênero. Eu não vou deixar de falar aqui de todas as diversidades que a gente precisa abraçar. A gente tem uma questão de diversidade racial muito importante para falar nesse setor, né? Eu não tenho lugar de fala para falar, mas eu tenho como trazer essa pauta para dentro das dinâmicas do Mulheres Imobiliário, como eu tenho provocado. E outras diversidades que a gente tem que abraçar, mas pelo Mulheres Imobiliário eu falo da questão da diversidade de gênero. Então, com isso, fazendo esse convite, a conversa, é o convite de a gente pensar de como a gente pode olhar para o mercado onde a influência da mulher realmente mobiliza a decisão de compra, que é a proposta final da nossa cadeia de valor. Então, eu vou abrir aqui para a gente continuar a conversa em seguida, em sequência. Eu vou abrir para a Roberta e para a Márcia comentarem o que a Elisa já falou e dar uma pergunta, e aí, se as três quiserem responder, fiquem à vontade, porque eu tenho certeza que as três têm uma resposta na ponta da língua para isso. Mas eu queria entender, Elisa, como você está reunindo um grupo de mulheres do mercado imobiliário, tá? Então, assim, a gente realmente vê um crescimento de lideranças dentro do mercado, assim, femininas. Saiu a capa da Forbes em março desse ano, com a presidente do Nubank, as 20 mulheres mais poderosas, mas a gente não vê especificamente dentro do mercado imobiliário. Então, assim, eu sou dona do escritório, sou sócia de escritório, a Roberta está na liderança de uma empresa, a Márcia também, mas você que está congregando esse grupo de mulheres, eu queria saber se é mais predominante, assim, se essas mulheres que atuam no nosso mercado, elas têm um cargo de liderança ou elas têm esse papel de tomada de decisão tão importante dentro das empresas, tá? Mas aí, vou passar antes só para a Roberta e para a Márcia, aí depois a gente volta para você. Bom, eu, de novo, né, quero agradecer a sua presença aqui, Elisa, porque eu acho que o seu conteúdo é sempre brilhante.
Dar os parabéns para o Basílio, que é hoje, e para a Carol, que faz aniversário amanhã, né, Carol? Mas falando no assunto, eu não podia perder essa oportunidade, né? Mas falando no assunto, eu acho assim que a gente... Eu li uma pesquisa, por coincidência, hoje, eu não sei de quando é essa pesquisa, se desse mês ou dessa semana, não importa, que nós estamos falando de lideranças femininas, ela, no Brasil, ela está muito acima da... Não só no mercado imobiliário, né? Ela está muito acima da média mundial. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem um trabalho interno de fazer isso acontecer. É coincidência, é um acaso. O Brasil tem muito mais lideranças femininas do que no mundo, né? Assim, dentro de um contexto, não estou falando do mercado imobiliário, mas isso é um acaso. E a gente percebe que o mercado imobiliário, independente da liderança feminina, é um mercado que ele vem, nessa época de pandemia, só crescendo. Então, desde que a gente tem ações corretas do governo, se não tivesse burocratização e sei lá, de repente um respaldo jurídico, esse mercado teria explodido já mesmo na pandemia. E sim, misturando esse mercado imobiliário, esse crescimento que a gente está tendo, que todo mundo se assustou no começo, com a grande queda, eu percebo na empresa, com os clientes, né, esse poder de decisão na compra e agilidade, né? Quando tem uma mulher envolvida, a agilidade na compra é muito maior do que a masculina. Talvez porque a mulher tem menos tempo, né? Que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu entendo que você deve ter, se você vai passar esses números para a gente, né, Elisa? Mas eu acho que, por experiência na empresa, quando tem uma mulher junto ali, se ela não é bem atendida num plantão, ela vai boicotar essa venda. E por mais que o dinheiro esteja saindo do casal ou do marido, é a mulher que ela vai dar essa decisão e ela vai agilizar essa compra. Essa é a minha opinião, assim, para a gente fazer uma abertura. Márcia. Obrigada, Elisa, pela sua presença e por as meninas por eu estar aqui nesse debate. De fato, o convite me pegou um pouco no pulo, porque a gente trabalha tanto, não tem tempo de parar e pensar nessas questões sobre a nossa ótica, né? A gente está matando aí um leão por dia e de fato, não pensa nas dificuldades que existem, né? Eu acho que talvez a gente possa discutir aí o papel da mulher em vários aspectos do mercado imobiliário, como consumidora, né, esse peso dessa influência, como uma profissional numa carreira corporativa que tem muito essa dificuldade em relação à licença maternidade e tal, quer dizer, a vida profissional corporativa numa grande empresa de uma mulher é uma até ela ser mãe, né? Até ela ser mãe, ela é praticamente um homem. Depois que ela é mãe, as coisas às vezes mudam muito. E da dificuldade também da mulher em empreender, né? Porque o mercado imobiliário é tomado por empresas familiares, né? Com histórias familiares, empresas grandes. Então, é difícil a mulher, em que pese as mulheres serem muito empreendedoras no Brasil, acho que mais por uma questão de necessidade do que efetivamente, talvez até por impulso, ou talvez também por impulso, mas eu acho que por essa porta fechada no mundo corporativo, de impossibilidade de subir, de galgar postos maiores, a mulher acaba empreendendo. Mas o mercado imobiliário tem muita mobilização de capital e tem barreiras de entradas importantes, né? Então, eu acho que a gente também poderia discutir o papel da mulher como empreendedora, né? Acho que são essas três vertentes que a gente acaba pensando quando pensa nesse papel mulheres no imobiliário. Muito bom. Bom, três pilares aqui importantíssimos e que a gente tem abraçado, né, dentro do movimento. Então, o primeiro deles, Carolina, te respondendo, né? Como que é essa... Como é que essa distribuição dessas mulheres, como acontece essa distribuição nas empresas do setor? Também é uma pergunta que eu me faço, e por isso que a gente começou agora, nesse segundo ano do movimento, a gente já tem um grupo de pesquisa montado, já está em andamento. Quem vai liderar essa pesquisa é a Data Store, do Sul. A busca pelo imóvel, uma questão de gênero, foi a B-Hub, que é aqui de São Paulo. E a nossa, eu estou chamando de censo, mas entre aspas, porque não é censo, tá? Mas vai ser uma pesquisa sobre a gente vai avaliar uma amostragem de no mínimo 1.000 mulheres, nível Brasil, para entender aonde elas estão, em quais cargos elas ocupam, quanto elas ganham, como é que elas estão contratadas, se tem mais mulheres PJ, CLT, a gente sabe que o nosso mercado trabalha muito com esse sistema, então como elas estão contratadas, quais são
as três principais áreas que a gente está separando, né? Incorporadora, construtora e empresas de vendas, para saber como que elas estão distribuídas. A gente montou um núcleo agora muito interessante que a gente vai buscar algumas orientações sobre essa pesquisa, para ela vir com o maior número de dados possíveis para a gente poder avaliar. Então, é uma pergunta que nós também nos fizemos. Hoje, com a base que eu tenho dentro do grupo, eu tenho 600 mulheres no grupo, eu tenho isso levantado, mas é uma fatia do mercado que a gente quer ampliar isso com essa pesquisa. Tá? O que eu posso te falar no grupo, eu tenho muitas advogadas, arquitetas, empreendedoras, prestadoras de serviços, e hoje, mais recentemente, um volume grande de mulheres que trabalham na força de vendas que procurou o grupo. Não foi o que mais se destacou no primeiro ano, tem se destacado agora, acredito até por conta do momento do mercado, até porque a gente sabe que a pandemia impactou diretamente a taxa de desemprego no Brasil, um aumento de 26%, e a maioria são mulheres, por uma série de questões aqui, a gente pode até se aprofundar se for o caso, mas a gente sabe que a corretagem é um veículo que emprega mulheres, né? E é uma solução econômica, e a gente tem que olhar agora o mercado. A gente muito questionou a figura do corretor, né? Acho que foi muito questionado com as PropTechs, como é que esses corretores iriam se relacionar com o mercado. Eu mesma questionei muito, mas hoje, pela questão econômica do Brasil, eu acredito que o nosso setor é um setor que pode ajudar muito na recuperação econômica, quando a gente vê um mercado como o nosso, um setor como o nosso, que não foi tão impactado pela pandemia e que pode abrir portas de empregabilidade via a questão da corretagem de imóvel. Então, eu acredito hoje que a gente tem na mão uma ferramenta estrutural importante na questão econômica, e o grupo está se organizando para isso. Nós estamos, inclusive, criamos, quem está lá dentro do nosso grupo viu que a gente criou um subgrupo, né, só para falar de questões comerciais. Então a gente agora está com um núcleozinho focado em questão comercial, para a gente poder endereçar aí os assuntos para quem interessa. Então, Carolina, para te responder com dados, eu peço que você espere mais alguns meses. Nossa expectativa é trazer esses dados até o final desse ano. Muito provavelmente, outubro a gente deve estar com esses números, e aí eu vou, com o maior prazer, se o Secov quiser abrir as portas, eu venho aqui para falar dos dados desse censo, entre aspas, que a gente vai olhar com mais atenção. Mais do que falar, Elisa, eu acho que se a gente puder também contribuir de alguma forma, até com a quantidade de associadas que a gente tem, ou de mulheres como lideranças, eu acho que a gente solta algumas pesquisas de mercado para os associados, e se a gente de repente puder pensar em alguma coisa, fica aí já a ideia, Sara, da gente conversar com o tal, para a gente de repente poder contribuir com esses dados também. Vamos sim, sem dúvida. A gente vai precisar distribuir, né? Quanto mais a gente distribuir, mais mulheres responderem, melhor vai ser a pesquisa para todas nós. Então, acho que, sem dúvida, vai ser muito bom. Tem uma pergunta aqui do Márcio Pascolati. A mulher é vista como um fator preponderante nas decisões nos assuntos de família, na aquisição de bens e serviços, porém, a cultura ainda não dá espaço para sua liderança em empresas corporativas não familiares. Como incentivar isso? Para as 3. Para as 4, né? Silêncio. Como incentivar? Não, deixa eu responder a pergunta dele, mas eu vou responder a pergunta dele respondendo a sua junta, tá, Carol? Carol não, desculpa, Roberta. Roberta, é o seguinte, você me perguntou sobre o impacto da mulher na decisão de compra, né? E a questão de como que ela toma decisão no stand de vendas, que eu acho que são dois dados que a nossa pesquisa trouxe. Só para lembrar, gente, a pesquisa está completamente disponível para download, 100% gratuita no site mulheresmobiliario.com.br. Vai lá, tem um QR Code e você baixa a pesquisa, tá? Mas é o seguinte, entre as mulheres que concluíram a compra do imóvel, ok? Que concluíram a compra, 28% visitou o imóvel apenas uma vez. Em contrapartida, apenas 17% dos homens fizeram essa escolha com apenas uma visita. Então, 28% contra 17%. A mulher pode visitar o stand, o imóvel, apenas uma vez para tomar a decisão de compra. Tá?
Essa pesquisa foi feita com pessoas da classe A, B, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, e foi uma base de dados de quase 2.000 nomes. Tá? O outro dado que a gente tem é que cônjuges e companheiros influenciam as mulheres, tá? 62% influenciam os homens, enquanto que as mulheres são influenciadas apenas 49%. Então, você tem que 62% dos homens, né, dos cônjuges, enfim, do companheiro ou da união que você tem, são influenciados pela mulher. E no caso da mulher, a opinião do seu companheiro, enfim, com quem ela convive, ela impacta muito menos. E tem ainda um outro dado, que a gente já tem 1/3 das mulheres comprando o seu imóvel com o seu próprio poder aquisitivo. Com as suas economias enfim, não dependendo de ninguém para fazer essa compra. Então, se a gente somar todos esses dados, a gente vai conseguir enxergar que hoje nós temos uma voz ativa importante nesse setor, né? E aí, respondendo a pergunta do Márcio e da Roberta, como é que a gente vai fazer com que essa mulher ela tenha mais lugares de alta liderança? Por que alta liderança, Elisa? Porque a gente precisa que as mulheres também estejam nas mesas de decisões, né? Que elas também opinem na estratégia, né, de uma empresa, que elas também falem nessa representatividade que conecta com a ponta, que conecta com quem está comprando. Né? A gente fala dessa identidade, a gente tem que falar com quem essas línguas têm que se comunicar. E se a gente olhar para o Brasil, que 52% da população brasileira é composta por mulheres, e a outra metade são filhos de mulheres, a gente vai entender que tem um papel importante social. Então, a gente colocando todos esses dados na mesa, a gente vai entender da relevância da gente trazer essa opinião para um conselho. Né? Quantas mulheres estão em conselhos de empresas do mercado imobiliário? Duvido. Você me dá 5 nomes aqui. Duvido. Tá? Duvido que você me dê 5 nomes de CEOs para começar a conversa. Mas tudo bem. Então, assim, a gente tem que começar a entender que essa visão, que é uma visão de equidade de gênero, e, gente, em nenhum momento eu vou falar que a mulher tem que substituir o papel do homem, que nós somos melhores, que não é nada disso. O papel aqui é mostrar que existe uma influência na decisão de compra, que existe uma voz ativa na tomada de uma decisão, que uma mulher ela tem condição hoje, por conta, historicamente, que ela se emancipou financeiramente, que hoje ela empreende, que hoje ela é dona do seu dinheiro, uma série de outras questões que ela compra esse imóvel. Eu estou falando aqui o recorte do imóvel, talvez um pouco com viés um pouco mais residencial, mas eu quero expandir isso para o entendimento que imobiliário como um imobiliário mais global, tá? Mas essa decisão, ela é uma decisão que precisa ser colocada na pauta. E aí a gente tem que olhar para dentro da empresa. E quando é que você olha para dentro da empresa e fala, putz, mas eu não tenho isso aqui dentro? Então você precisa tomar medidas em relação a isso. Né, de conscientização, medidas de você buscar um equilíbrio dentro da sua instituição, se você precisar fazer ações afirmativas, se você precisar usar de artifícios de cota, ou tomar partido público como a XP fez, ao anunciar um pronunciamento que ela se compromete a buscar a equidade de gênero até 2025, um compromisso público e outras ferramentas que você pode adotar. Agora, ignorar o assunto é algo que já não dá mais para ser feito. Então, eu acho que assim, a partir do momento que a gente está aqui nesse painel, quem ainda não parou para pensar ou para tomar alguma atitude, eu diria que comece agora. E não espere nem o próximo trimestre, nem o próximo forecast, mas que a partir desse painel comece a tomar uma decisão a respeito. Legal, Elisa. Calma, deixa eu só lembrar que a Márcia me perguntou. Peraí. Não, mas vamos evoluir, Elisa, porque agora você já falou das coisas e assim, diz que a cabeça da mulher é uma caixa de um monte de fio emaranhado que tudo se conecta, né? Não, mas eu fui seguindo a hora que chegou aqui, esquecida. Então, assim, agora já evoluiu e eu acho que a gente pode partir daí, né? O que você falar, o que me parece, assim, a gente tem 2 aspectos muito importantes para considerar a mulher como profissional. A Celina pergunta aqui, a gente está falando a mulher como consumidora, e a mulher como profissional, como se diferencia dos homens numa corporação. A mulher se diferencia muito dos homens, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente se conecta pela empatia, a gente se conecta com a equipe, com os mesmos princípios, com
com os mesmos drives de crescimento, mais do que por uma política de bonificação, de crescimento da política velha da cenoura. Eu acho que, essencialmente, a gente gere pessoas de uma forma muito diferente. E talvez uma outra grande diferença das mulheres em relação aos homens no mercado de trabalho seja o fato da gente precisar se diferenciar pela competência e não pela confiança em si próprio, né? Porque muitas vezes a confiança na gente própria, num ambiente tão masculino, fica abalado, né? Então, talvez, Elisa, você pudesse comentar isso, assim, porque a gente tem que pensar, tanto do ponto de vista da empresa que vai contratar e que vai buscar uma equidade de gênero, fornecer condições para ter uma equipe equânime, inclusive no board, inclusive na diretoria, e isso inclui uma flexibilidade, às vezes, de horário, uma coisa que agora a pandemia trouxe de uma forma um pouco melhor, né? Porque as mulheres precisam ter, de verdade, o que diferencia a questão das mulheres também são as atribuições que nós temos em casa, que são muito maiores do que as atribuições dos homens, e isso é histórico. A gente tem que tentar mudar isso, mas, de fato, a gente parte dessa base, desse baseline, né? Então, talvez, para a gente buscar essa equidade de gênero, você pudesse comentar o que a gente, como profissional, né, o que uma mulher, como profissional numa grande corporação, tem que trabalhar em si própria, como drive de crescimento, o que ela tem que buscar e o que a empresa tem que fazer para conseguir reter essa profissional que é tão rica, que lidera de uma forma tão diversa. Perfeito, muito bom. E essa pergunta eu ia até falar da Accenture, né? Que a Accenture traz nos últimos levantamentos do Women at Workplace essa questão você tem dois momentos, né, da carreira, o degrau quebrado e o telhado de vidro. O degrau quebrado é a busca da mulher por atingir esse cargo de gerência, e que geralmente vem no momento, né, quando você está no crescimento da gerência, para uma gerência mais sênior, para virar uma diretora, geralmente bate no momento da carreira da mulher que ela quer ter filho. E aí, por isso que muitas vezes a mulher fica presa num cargo de gerência e não consegue alcançar esse cargo de uma liderança mais alta. E o telhado de vidro é esse teto que é um teto que é muito, muito difícil da mulher superar, que é essa alta liderança. E aí tem uma série de questões envolvidas nesse degrau, né, que ela assume ao atingir um cargo de uma liderança mais alta. Mas o que acontece? Eu vou te falar com base, vou trazer para você base teórica, tá, de liderança, e base prática de mentorias que eu dou para mulheres ao longo aí dos últimos 2 anos, e que eu vou falar do que eu enxergo das mulheres com as quais eu converso. Primeiro, tem uma questão que é a síndrome da impostora. A Amy Cuddy é uma autora e ela tem um dos TED Talks mais assistidos. O livro dela chama Presence, em português, o poder da presença. E a Amy Cuddy, ela vai falar que a síndrome da impostora, na mulher, ela não é uma síndrome. A questão da síndrome da impostora, ela é um estado. As mulheres, elas estão síndrome da impostora por muitas vezes. E para quem nunca ouviu isso, essa síndrome da impostora é um estado que você acredita que você não é capaz. Eu não mereço isso, eu não deveria estar aqui, o fulano é mais competente que eu, ou alguém vai descobrir que eu sou uma farsa, alguém vai descobrir que eu não sei nada disso e tudo mais. O que acontece com as mulheres é que nós mulheres, a gente tem um excesso de uma cobrança histórica, porque para a gente estar no mesmo nível do que os homens, a gente teve que, historicamente, fazer uma caminhada muito maior. Seja porque, a gente sabe aqueles charts que tem, o degrau do homem está aqui, da mulher tem lá um leão, uma selva, vai nadar, passa pelo arame, né, e vai chegar. Então, o trabalho foi muito, muito, muito maior. Então, quando você chega, você fala, mas eu não sei o suficiente, não, mas eu preciso fazer mais um curso, mas eu só tenho 2 MBAs, falta 1. Não, mas eu não fiz essa especialização. Não, mas eu não sei do que está falando. Não, mas eu não posso me candidatar à vaga. Não, e você nunca está preparada, você nunca está pronta, né? Enquanto que o homem não tem isso. Isso é uma questão que até o LinkedIn, e eu sou o LinkedIn Top Voice, eu tenho esses dados por conta também da proximidade que eu tenho com o LinkedIn. O homem se candidata a uma vaga tem 80% das atribuições, né? Enquanto que a mulher, se ela não tiver 100% das atribuições, e quiçá com 100% ela não se atreve a se candidatar à vaga. Então, aqui tem uma questão que a gente precisa começar
a se reconectar com a nossa essência e começar a colocar as coisas com bastante clareza. E isso é uma atribuição do polo masculino de força. Agora eu vou entrar com parte teórica, tá? Tem, dentro do entendimento da liderança Shakti, ele fala do equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios, porque a gente vai entender que as nossas atribuições de força de liderança, força de expressão, força de ser quem nós somos, tá? Seres humanos, esquece gênero aqui. Existe dois polos, o polo masculino e o polo feminino de forças. Em qualquer pessoa, ser humano. No polo masculino, a gente tem a gente se apresenta com uma forma muito mais assertiva, diretiva, foco, objetividade. Esse é um polo mais masculino de como a gente se apresenta. E o polo feminino é um polo que vai com mais empatia, criatividade, abertura, nutrição, essa coisa mais feminina, né? Que é o nutrir. Que tem muito homem que tem isso, tudo bem. A questão que a gente tem que avaliar aqui é que o equilíbrio dessas forças é o que faz você se destacar como um exercício de liderança. E o que falta muitas vezes na mulher é esse polo masculino de deixar as coisas mais claras, né? Então, por exemplo, você me perguntou do RH, o que o RH pode fazer? E RH, aqui, faço um parênteses, que a maioria dos RHs são constituídos por mulheres. Falar, você não está assumindo essa posição de liderança porque falta algo em você, mas porque você tem uma série de outras coisas, o que não tem, a gente vai atrás, vamos atrás junto, porque faz a empresa, o papel da empresa também é construir isso junto. Pô, o que falta, então? Falta você saber, sei lá, fazer uma viabilidade no viábil, sei lá, tô chutando aqui. Faz um curso e vai fazer, entendeu? Ou coloca alguém para fazer para você o viábil, que isso aí é o de menos. Então, assim, tirar um pouco desses paradigmas de que você precisa saber de tudo, porque a gente sabe que hoje, ainda mais com a pandemia, o que mais importa, né? A gente já falou de soft skills, já falou de hard skills, e agora eu falo muito sobre as real skills. E real skills são as atitudes. Porque o walk the talk ficou lá para trás, ainda mais no nosso setor. Então, a gente tem que ter, no lugar de liderança, as pessoas que fazem o walk the talk, que estão realmente tendo uma atitude de liderança, que estão realmente agindo como a gente espera que essas pessoas elas ajam e tenham essa atitude. E aqui eu vou trazer mais um dado da nossa pesquisa, que é muito importante, principalmente para o Secov, para as empresas que estão ligadas a esse sindicato, porque para 55% das mulheres, a reputação da construtora importa, tá? Contra 48% dos homens. Entregas no prazo importam para 50,6% das mulheres, 47% para os homens. O portfólio de produtos para 47% das mulheres, para 41% dos homens. Então, a gente começa a ver que não só a mulher influencia na compra, mas como ela vai influenciar em falar, essa empresa não tem reputação. Então, a gente precisa começar a pensar em toda a cadeia de valor. E pensar em cadeia de valor é pensar numa empresa que pensa, né, no seu impacto social, no seu impacto econômico, no seu impacto ambiental. Tudo isso a gente deixou lá atrás, quando a gente parou de falar de sustentabilidade, né, que sustentabilidade no nosso setor virou ISO, virou Aqua, virou, né, LEED e tal. Mas a gente tem que voltar a discutir esse assunto, esse nome que ficou um pouquinho demodé, mas ele volta com muita força agora, e colocar isso nos cargos de liderança. Porque é na atitude que faz a diferença, né? É na atitude que você tem alguém que vai lá fazer o walk the talk, alguém que vai lá mostrar que tem habilidade, que tem atitude, né? Que reconhece esse processo. E não mais tem, né, um cargo, assim, que está lá porque, enfim, ganha um salário, entrega lá o que tem que entregar e vai embora. Então, acho que isso está muito ligado a alguns movimentos que hoje tem muita força em outros setores e começa a aparecer agora para o imobiliário também, que são selos como o capitalismo consciente, como as B Corps, que são as empresas B, né? A gente tem, acho que no mercado imobiliário só uma, só a Magic JC, do André Citron, que é Sistema B, que eu conheço só ele. Então, são empresas que buscam hoje um ecossistema que propõe impacto, que com essa visão de uma cadeia de valor muito mais ampla. Márcia, respondi a tua pergunta? Bastante bem. Carol, posso aproveitar já que está comigo? Claro, óbvio.
A gente discutiu aqui na pré-live, nós três estávamos numa discussão acalorada a respeito de cota, né? Tá. Mulher. O que você pensa a respeito disso, Elisa? Assim, sabe que isso é uma coisa que nos desmerece ou isso é uma coisa que dá chance e que talvez coloque na mesma linha de largada coisas diferentes? O que você pensa a respeito? Tá. Quando eu entrei para Mulheres do Brasil, há 3 anos, eu era contra cotas, tá? E eu era contra porque eu dizia o seguinte, e te digo ainda hoje, eu vou falar cota, na época eu estava olhando para cota racial para entrar na universidade, tá? Olhando esse recorte. Eu falava, eu sou contra porque a cota racial não tem que entrar na universidade. A gente tem que entrar desde o pré-natal até o parto, até a creche, até a escola, até chegar lá. Então, assim, quando chegar na universidade já está muito distante o processo. Tem que começar antes mesmo da criança nascer. Então, você tem que dar condição em toda a vida, né, de um cidadão, de uma cidadã, olhando para a questão racial. Quando eu entrei para Mulheres do Brasil, e eu estive em vários momentos com a Luiz Helena Trajano, e ela falando muito sobre a questão de cota, e a Raquel Preto, que putz, sou muito fã da Raquel Preto também, elas me fizeram entender e enxergar que a questão da cota é um instrumento, né, de reparação histórico. Quando a gente entende que a cota é um instrumento de reparação histórico, assim como as ações afirmativas, eu comecei a entender que são artifícios, são ferramentas da gente poder diminuir, né, a questão do tempo. E quando eu entrevistei o Basílio, eu trouxe a questão do tempo como sendo um fator muito importante, porque se a gente for esperar os ajustes na questão salarial, de equidade salarial, e sim, 38 pessoas que estão conosco agora neste momento, conversando, mais nós 4, nós temos que saber o seguinte: dentro das empresas existe sim diferença de salário, tá? É fato, estou afirmando para que vocês entendam isso. Não sei se na sua, né, você que me ouve agora, na sua tem, mas eu tenho certeza que dessas 38 pessoas que estão aqui, uma empresa tem diferença salarial por conta de gênero. Então, assim, isso existe, isso é fato, isso é real, acontece. Então, precisa começar a ser olhado isso, tirar essas máscaras, começar a entender que a gente está em 2021 e começar a se mexer nessas questões, que são questões que, se a gente não mudar hoje, ainda vai durar 20, 30 anos para isso ser corrigido. E na questão de atingir os mesma posição em número de cargos de direção e presidência, são 200 anos. Então, assim, eu tenho filha mulher, tá? O que eu faço hoje é para ela, ou para minha neta, não sei, porque eu sei que eu não vou ver isso. Gostaria, mas vai ser difícil. Então, eu acho que, assim, a gente tem função de passar aqui nessa vida deixando um legado, né? E eu gostaria muito de deixar um legado que eu pudesse mostrar que, durante os anos que eu vivi aqui, eu fiz algo para diminuir esse tempo em função das mulheres pelas quais eu tenho falado. Oi, Elisa, eu vou emendar. Eu queria falar um pouquinho também da questão de cotas, mas eu vou aproveitar o gancho para trazer um tema também que eu acho bem interessante, que é com relação a essas novas gerações. Como que você enxerga? Você acha que essa questão do empoderamento feminino, da sorologia, isso já, assim, essas novas gerações, elas já estão mais arraigadas, elas já estão pensando mais nisso, ou se a gente ainda tem esses vestígios históricos e tal? Você acha que é uma preocupação latente ou que isso já tende realmente a diminuir? Olha, o que eu tenho acompanhado é que, assim, as gerações mais novas, né, e assim, millennial não é a mais nova, né, se a gente falar de geração Z, não é Z, é beta, agora olha, sei lá, acho que é beta. Vai falar a idade. São gerações que, inclusive, vêm com um ativismo muito mais forte, entendeu? Que se vai fazer uma entrevista na tua empresa, vai perguntar já na tua cara, assim, não, mas como assim você não tem alguma, sei lá, digamos assim, não, como assim você não tem creche integral ou licença paternidade do mesmo tempo que licença maternidade? Tipo, não vai querer nem discutir coisas que o nosso setor começou a discutir agora, né? Você vê esse ano que a gente falou de licença paternidade dentro do setor imobiliário, por conta da Loft, que foi seguir uma tendência internacional. Então, assim,
tem questões que essa geração, ela nem vai discutir com você. Ela acha que isso daí é um dado, é básico, né? Então, ela já vem muito mais instruída do que nós. O que a gente tem que começar a perceber é que a gente vai ter que trabalhar para que as empresas possam conversar nessa mesma linguagem, se preparar para isso, né? Não é você pintar o crachá de rosa que vai fazer com que você tenha uma atitude proativa em relação à questão das mulheres. Então, assim, ter de fato uma preocupação genuína. E isso está muito ligado com o que eu falei de movimentos como Capitalismo Consciente e Sistema B, que vão no seu DNA. Não vai passar um pano, não vai falar que faz, mas não faz, não. Vai ter que fazer, vai ter que você realmente vai ter que ser o que você fala. É o walk the talk na veia. Então, essas gerações, elas vão impulsionar muito mais essa mudança. Então, é algo que, assim, eu acho que hoje, até a forma como a gente fala no Mulheres do Imobiliário, e vocês que estão lá sabem, a gente propõe vou usar a palavra ativismo, mas que vocês me entendam que é um ativismo de união, assim, um ativismo de agregar, de chamar para uma conversa, de trazer instrução. O exemplo que eu dei da cota, eu consegui entender, né, o benefício da cota à medida que eu fui participar de lugares com pessoas que tinham condição de me explicar e eu pude entender, então, sobre isso. O que eu quero dizer para as mulheres que estão no nosso grupo e para as empresas que vão abrir as portas para a gente falar é que a gente tem que buscar instrução, a gente tem que buscar conhecimento, porque é só assim que a gente vai fazer uma transformação dentro do setor, é conhecendo, sabendo, eu não sei, pergunta, não sei, vai atrás. Então, Elisa, Aí eu volto para o que a Carolina falou, Roberta, que é assim, por que você resolveu fazer isso? Porque eu fui estudar e eu vi que, putz, vida, olha só, um monte de coisa que eu não sabia. Então, Elisa, mas eu acho que por esse lado aí, completando com o que a Maria Ângela falou, ela acabou de falar a mesma coisa, né, no assunto cota. Apesar de significar reparação histórica, não estaremos condenar um novo tempo onde o processo de isonomia tão sonhado seria atingido em sua plenitude. Eu tô com a Maria Ângela nesse assunto, porque a gente estuda muito, nós vamos nesses eventos, a proporção de mulheres atualmente é muito maior do que de homens, é absurda essa diferença. Então, hoje em dia, apesar das mulheres terem muito menos tempo, elas participam muito mais de cursos e eventos, estão sempre estudando cada vez mais e ainda não chegam nesses cargos de liderança. E dentro das empresas, eu percebo que a gente tem sempre... Eu não concordo um pouco com o síndrome de impostora, mas o ter que provar tudo o tempo todo é absurdo, porque assim, você faz um negócio, você fala uma ideia. Eu já percebi isso com várias pessoas, não só do ramo imobiliário. Aí você joga aquela ideia... E se você só jogou a ideia, ela nem entra para a pauta de reunião. Agora, se você chegar com tudo estudado, pesquisado, falado, chega lá, talvez, daqui algumas reuniões, vem alguém e fala assim, olha, aquela empresa tal fez isso. Por que a gente não vai atrás? Porque essa ideia partiu de uma mulher. Então, o ter que provar ficou muito cansativo. E por mais que os homens falam, vocês não precisam provar nada, a gente vive provando tudo o tempo todo. E não é porque a gente quer, porque é automático. A gente prova tudo o tempo todo. Então, entrando nesse assunto de provar, a síndrome de impostor e das cotas, eu me sinto um pouco discriminada, por exemplo, de ser convidada para uma palestra por causa de uma cota. Eu tenho competência para ser convidada para uma palestra independente de cota, porque eu não tenho síndrome de impostor, eu confio em mim. Eu sei o que eu estudei, o que eu fui atrás, e eu acredito que todos vocês também. Mas aí nós temos a cota para reparar um dano histórico. Será que não fica uma coisa meio... Não sei, eu discuti com as meninas antes da palestra sobre isso. Eu te entendo. Assim, de verdade, eu entendo muito o seu sentimento. Eu me identifico com ele, de verdade. Mas a gente precisa entender que existe o termo, né, dos vieses inconscientes. Até por isso que o meu podcast chama Vieses Femininos. Mas os vieses inconscientes que eles são inconscientes e são automáticos, e a gente precisa sair do automático. E para sair do automático, às vezes a gente vai precisar usar do elemento cota
para falar assim, para um pouquinho. Você percebeu que nenhuma pessoa que está no teu evento, né, nenhuma mulher, não tem nenhuma mulher, ou como eu tenho provocado mais recentemente, você não tem nenhum negro, ou você não tem nenhuma diversidade, e as pessoas têm que sair desse automático. E o automático, muitas vezes, ele vai precisar de uma ferramenta, e uma ferramenta pode ser a cota, tá? Pode ser a cota. Eu realmente concordo com você no que você diz respeito a isso. E eu sei quando estão me chamando para bater uma cota, porque precisa ter uma mulher e chama aí a Elisa. Eu sei quando é isso. Eu sei. E assim, eu preciso me colocar nessa posição ainda, né? E fazer esse papel de, está me chamando só para ficar lá, né? Tipo, enfeitando. Como recentemente eu ouvi de um apresentador que falou, agora, o que essas meninas bonitas vão falar nesse evento? Cara, não tô aqui para falar, não é meu evento de beleza, eu vim aqui falar de dados do mercado imobiliário, tipo, sabe, se eu sou bonito ou feio, que interessa. Então, assim, a gente precisa um pouquinho quebrar um pouco esse paradigma de que a mulher bonita do plantão para chamar a atenção, porque tem que ser uma mulher muito bem apessoada para ficar no plantão de venda. Então, assim, a gente já está num outro estado evolutivo do ser humano para a gente conseguir passar, né, por isso. E o que você falou agora, Roberta, tem um nome, se chama mansplaining, que é quando o homem pega a sua ideia, ou ele quer explicar o que você acabou de dizer, ou ele pega uma ideia tua e fala que usa como se fosse a dele. E isso, hoje em dia, tem nome. Eu gosto de falar disso, por quê? Porque eu quero só fazer aqui um parênteses importante. Eu só fui entender que eu sofri assédio moral quando eu fui saber o que era assédio moral, tá? Porque até então eu podia ter tido uma vida inteira sem saber que eu tinha sofrido assédio moral, porque eu só fui saber a hora que eu entendi, estudei que era assédio moral. Então, eu vou bater nessa tecla de que a gente precisa de conhecimento. Claro que a gente conhece o assunto, a gente vai poder olhar para dentro de nós mesmas e das nossas empresas e poder tomar uma atitude em relação ao que a gente quer de mudança. Eu vou dar minha opinião. Aquelas vão falar também. Quando a gente começou a falar, assim, a gente faz uma liçãozinha de casa para poder vir fazer live, gente. Ninguém chega aqui e começa a falar do nada. Estuda, né? Estuda, exatamente. Não cai de paraquedas, não. Eu conversei com algumas amigas, inclusive de mercado, tá? E aí eu virei assim, o que você acha que podia abordar lá? O que vocês acham que é interessante e tal? E aí chegou essa questão das cotas. Ela falou assim, eu fui chamada já para dar palestra por causa de cota. Aí eu virei, eu também. E eu também já fui, eu tenho um cargo até, e falo sem muito, não acho demérito nenhum, porque exigiam que tivesse 50% das pessoas que preenchessem de mulher, e eles não sabiam nem quem, assim, o Secov não tinha mulher, teve uma época que não tinha mulher. Eles falaram assim, quem que a gente vai mandar? Me mandar, eu nem conheço o tema, nem sou especialista no tema, mas falaram assim, a gente precisa mandar uma mulher. Mas aí eu falei assim, já que eu vou, vocês me instruam, porque eu vou para cumprir o meu papel decentemente, entendeu? Não é minha área, não é o mercado que eu trabalho, tal, mas assim, se eu vou e vocês precisam de alguém defendendo a entidade dentro desse setor e precisa ser uma mulher, eu vou defender. Então, assim, eu acho que quando eu conversei com essa minha amiga, eu falei assim, mas eu não tenho, mas eu também já fui chamada por causa de cota e eu fui. Eu também fui. Aí eu falei assim, então, eu acho que assim, a gente também precisa perder um pouco desse melindre, eu não sei, essa é a minha opinião pessoal. Eu também ficava, sabe, Roberta? Eu ficava chateada, eu falava assim, poxa, eu sei tanta coisa, eu estudei tanto, eu fiz MBA, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o que lá, e o cara tá me chamando porque ele tem que preencher um número de vagas com mulheres e não tem quem chamar, entendeu? Só que aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou. Eu vou, saber por quê? Porque se eu não fizer isso, eu acho que a gente nunca vai ocupar esses espaços. Entendeu? Então, assim, quando você falou dessa questão, assim, eu acho que, assim, é um mal necessário, tá fazendo a questão da reparação histórica tal, mas, assim, a partir do momento que a gente vai até lá, ocupa o espaço e desempenha bem o nosso painel, eu acho que não é que a gente só se prova, a gente pega, mostra para os outros que fala assim, nossa, entendeu? Eles, tipo, elas têm capacidade, elas podem fazer, elas estão fazendo melhor, inclusive. Então, assim,
também fazendo a lição de casa para vir aqui conversar com vocês, eu perguntei outro dia, porque eu sabia que num congresso eu fui para cumprir cota e todos os painéis tinham uma mulher cumprindo cota, tá? Aí eu falei assim, não, por que isso era exigência? Era do MEC? Ele, não, Carol, nem tem nada a ver com o MEC. Eu falei, e o que era? Ele falou, não, é uma política que a gente tem. Ó, bacana. Ah, mas um patrocinador também só falou que tinha essa condição. Legal. Assim, então, aí você pode falar assim, ah, mas eles estão fazendo isso só porque o patrocinador exigiu? Pode ser, mas eles também estão fazendo uma questão por política já instituíram isso como política da entidade, entendeu? E que bacana. E sabe o que foi muito bacana? Eu participei desse congresso como palestrante e também assisti a maioria dos painéis. Assim, foram umas mulheres lá que eu falei assim, cara, eu nem sabia quem elas eram, nem sonhava, e eu falei assim, eu saí de lá embasbacada, assim, de queixo caído com a atuação delas, com tanto que elas falaram, com a desenvoltura, com o conhecimento de matéria, tal. Então, assim, que bom que, assim, apesar dos meus melindos, apesar da gente se sentir um pouco ressentida, mas que bom que a gente, de repente, até, mesmo que dessa forma, a gente possa ocupar esses papéis e ir lá e arrebentar, entendeu? Olha, o exemplo arrasta, né? Quantas vezes eu já me questionei, falei, por que eu não fui estudar tecnologia da informação para, tipo, pegar uma vaga na SAP e trabalhar com a Cristina Palmaco? Que para mim é, assim, exemplo de liderança feminina no Brasil, Cristina Palmaco. Mas a gente tem que ter esse olhar de inspiração dentro do nosso setor. E eu acho que o que você trouxe, Carol, eu concordo muito com você. A Celina estava comentando aqui. A Celina que está comentando aqui é a Celina Antunes, por acaso? Quem que é? Não, é Celina Araújo. Ah, tá. A Celina comentou aqui, quando eu falei dessa questão da beleza, mas a gente tem que saber que, assim, quando a gente abre espaço para a mulher vai lá e geralmente, na maior parte das vezes, dá um show, arrasa, né? Putz, dá uma entrega acima da expectativa, porque é isso. A gente vai estudar, vai fazer lição de casa, vai se preparar, vai dar um jeito e vai fazer. Só que a gente tem que abrir espaço. E o abrir espaço, muitas vezes, vai ter que contar com o apoio da cota. Porque hoje tem mulheres imobiliárias, porque eu tive essa ideia, porque eu fui lá e dei a cara para bater, mas e se não tivesse? Você acha que teria esse painel aqui acontecendo? Hoje, dia 10 de agosto de 2020? Não estaria. Você acha que eu estaria sendo convidada para falar no Connect Mob, que me chamaram para falar no outro evento, que agora, porque eu fui lá na playlist do Mobcast e mandei mensagem e falei, vocês não têm mulheres no seu playlist, porque eu fui lá, escrevi para o Lucas Vargas e falei, não tem mulher falando no seu podcast, que eu escrevi para o Dadian, que eu falei, olha aqui, eu te dou 5 nomes para você colocar. Então, assim, porque existe um trabalho que está sendo feito. Porque eu tô trabalhando, eu ponho meus filhos para dormir, eu volto pro computador, eu trabalho de madrugada, porque eu tô trabalhando que nem nunca trabalhei na minha vida. E assim, por uma causa, porque é um trabalho que não é remunerado diretamente, ele é remunerado indiretamente, mas diretamente eu não ganho uma remuneração para isso, mas eu trabalho como eu não trabalhava nem quando eu estava na Tishman Spire fazendo negociação com o Hyatt. Assim, é muito mais trabalhoso. Mas o que eu ganho em troca, quando eu tenho 600 mulheres que eu sei que eu posso fazer um painel como esse, que vocês estão aqui, porque também de alguma forma eu fui lá e resolvi dar cara para bater. Quantas vezes eu não fui dormir e falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, eu não tenho mais volta. Caramba, as pessoas me conhecem agora. E aí meu marido me dá todo o suporte. Porque, enfim, quando eu fui empreender, o meu Instagram era fechado. O dia que meu marido postou uma foto da minha filha com o meu cachorro, eu fiquei louca da vida. Porque eu não queria que meus filhos saíssem nas redes sociais. Chegou uma hora que eu não tinha mais volta. Meu marido é figura pública. Eu hoje tenho um reconhecimento de mídia. Então, assim, não dá. É um caminho que você toma uma decisão, você fala, vai, você se joga. E aí, o que eu vou fazer? Então, assim, eu abro um caminho para muitas mulheres, seja pelo Mulheres Imobiliárias, seja pelos viés femininos, pelas ONGs pelas quais eu atuo. Mas, assim, é um trabalho que eu tenho feito e eu vou fazer cada vez mais, porque eu vejo que, assim, dá resultado. Esse painel, se acabasse meu trabalho hoje, falar assim, acabou Mulheres Imobiliárias, hoje acabou o grupo. Tá aqui, eu entreguei um painel para o Secov falando de mulher. Quantos painéis o Secov já fez? Não, Elisa, de verdade, assim, ó, eu estou no Secov acho que há 10 anos.
quando eu entrei, a Roberta e a Carol estão mais tempo que eu. Quando eu entrei, de mulher, vamos falar assim, mais velha do que a gente, tinha Maria Ângela, que está aqui nos ouvindo, que é ainda um grande exemplo, e Maria Helena Mauad. Eram essas mulheres que tinham Zekov, que estavam ali transitando todas duas, frente a... E no nosso grupo, nós, Carol, Roberta, Heleninha e eu, que viramos ali as Spice Girls, que ainda nos deram apelido. Porque somos nós, assim, de verdade, eu acho que isso que a Celina falou é verdade, assim. Por um lado, a gente fala das dificuldades, mas por outro, o fato de ser a única mulher numa sala tem vantagens, as pessoas lembram de você, né? O mansplaining também tem vantagens, você ganha vantagem numa negociação quando o cara está tentando te convencer de qualquer coisa. Mas o fato de você estar abrindo uma porta, de você estar colocando tantas mulheres na vitrine, é um fato que vai motivar muitas outras meninas a tomar esse caminho, que era um caminho que talvez elas achassem que nem pudessem tomar, que não tivesse espaço. Que eu achei, há 3 anos, quando eu resolvi empreender, eu falei, chega, o que vai acontecer com a minha carreira aqui daqui 10 anos? Eu vou continuar aqui, gerente, não vou... Então, assim, essa decisão de virar e falar assim, não, peraí, isso precisa mudar, também é um olhar de falar o que eu posso fazer pela outra. E vou trazer aqui de novo a Raquel Preto para a conversa, porque ela fala isso, que uma mulher que não ajuda a outra tem um lugarzinho no inferno esperando você, né? Mas acho que tem essa nossa também, essa sororidade que a Carolina falou agora há pouco, que é uma palavra nova, né? Que a gente não ouvia até pouco tempo atrás, mas que é uma sororidade dessa união. Porque, assim, se eu não fizer por mim e pelas outras, quem fará? Né? Quem vai fazer? Eu vou esperar quem fazer por mim. E o que você fala agora, Márcia, acho que assim, a gente tem que fazer aqui só um parênteses, porque a gente está falando com mulheres muito bem trabalhadas psicologicamente, tá? Carolina, Roberta, Márcia, as mulheres estão aqui com... Mas a gente tem que olhar para um setor que não necessariamente representa a personalidade que vocês têm. Já dá para ver que você tem uma personalidade que tem muita consciência, tem muito trabalho, provavelmente você já deve ter feito trabalho de coaching, mentoria, terapia, ou qualquer coisa que ajudou vocês a trabalharem as pessoas que vocês são hoje. Mas a gente tem que olhar o que os dados nos trazem. Então, a gente tem os dados da Accenture que vai confirmar que as mulheres que são as únicas, e isso eu já fiz até um artigo sobre isso, tem lá no meu LinkedIn, no meu site, e tem os dados da própria Accenture, se você quiser na fonte da pesquisa, que as mulheres que são as únicas, essas mulheres têm muito mais chances de sofrerem assédio, tá? Essas mulheres, elas têm uma posição desprivilegiada em relação à posição que elas estão, tá? E isso é um problema. Então, a gente está olhando aqui o copo meio cheio, porque a gente já se viu nessa posição diversas vezes, eu tenho certeza que nós já estivemos em salas com pelo menos 20 homens e nós de mulheres para tomar uma decisão, para fazer uma negociação, para ir num evento, qualquer outra situação. A gente sabe disso. Mas isso não pode ser visto como uma coisa normal ou uma vantagem. A gente tem que olhar isso e falar, isso não está certo. E fazer alguma atitude para mudar. Roberta, eu lembrei agora, eu falei que eu hoje conversei com ela e com a Maria Helena Mauad, e eu falei assim, eu vou falar de você na live hoje. Eu acho que a Roberta tem essa lembrança. Teve uma vez, assim, já há muitos anos. Então, assim, a gente tá bem habituada lá no Secov a ser a única mulher de reunião, tá? Então, assim, aconteceu uma vez da gente ser chamada, eu e a Roberta e a Maria Helena Mauad, para uma reunião de planejamento estratégico. Então, assim, pensa, eu há muitos anos atrás, isso eu nem sei quantos anos faz, tá? Mas, assim, eu moleca, advogada, assim, que já sofre uma discriminação, assim, mulher numa reunião de planejamento estratégico com os caras que eu mais idolatro, né? Porque eu amo o mercado imobiliário e eu tenho aqueles caras que eu olho e falo assim, nossa, eu queria ser ele, eu amo esse cara. Eu já cheguei e falei, eu sou muito sua fã, assim. Ah, eu já falei também. Aí a gente, nesse negócio, aí eu cheguei lá toda humilde e tal, quando me escolheram para fazer uma apresentação lá na frente, eu falei, gente, vocês não sabem, eu tô muito honrada, eu tô muito feliz que eu sou a mais nova e uma das únicas 3 mulheres que estão aqui. Maria Helena deu um grito do fundo da sala, isso não é motivo de honra, não, isso é motivo de vergonha. Vamos bater palma para a Maria Helena. É isso, gente. Exatamente. E aí eu fiquei na hora, eu falei,
nossa, achei que eu tava fazendo, eu falei, putz, mandei mal pra caramba, achando que tava abalando, e a Maria Helena me deu um puxão de orelha, isso é uma vergonha, o sindicato tem não sei quantos anos, onde já se viu, ó, 3 mulheres, ó, quanto homem tem aqui, tinha que ter mais, entendeu? E aí eu peguei, e aquilo me fez pensar muito também, sabe? A gente, ao mesmo tempo que você falou, parece que eu tô numa situação privilegiada, que eu tô chegando numa reunião e só eu, e lá, não sei o quê, e olha, eu sou a boa zona, né? E não é assim, é que a gente realmente, acho que a gente tem, é o que você falou, a gente que estuda, a gente que tem um pouquinho mais de consciência, que já sabe, que vai na terapia e conversa e chora, tal. Então, eu acho que a gente também tem um papel de abrir esses caminhos para outras mulheres e pegar e lutar também para que elas venham e ocupem esses espaços, entendeu? Mas eu acho que é por aí. Acho que é uma tomada de consciência, né? Quando a gente fala de consciência, né, de conscientização de consciência, de despertar de consciência, se a gente quiser falar aqui, né, de uma coisa um pouco mais espiritualizada, é um assunto que eu gosto muito, ficarei muito feliz de falar, mas quando a gente olha para esse despertar de consciência, a gente não pode achar que, puta, tô muito bem, só tem eu de mulher, tô muito, puta, que animal, só tô aqui sozinha, sou muito sortuda, meu, sou muito foda. Tá errado, né? A gente tem que começar a olhar e falar, cara, isso aqui tá esquisito, isso não tá certo, né? E saber como que esses ambientes, essas dinâmicas estão acontecendo. Eu aprendi isso, eu fiquei 1 ano e meio como embaixadora do Instituto IDBR, que é o Instituto pela Igualdade Racial, da Lona Genot, e eu aprendi muito nesse 1 ano e meio. Ela me ensinou a fazer o teste do pescoço. Você chega no ambiente e você faz o teste de pescoço, que você olha assim para o ambiente, aí você começa a perceber quantos negros tem no ambiente que você está. Quando você começa a fazer teste do pescoço, você começa a perceber, primeiro, que os ambientes estão absolutamente deficitários de questão de igualdade racial. Segundo, eu já estive em ambientes, inclusive do setor imobiliário, com amigos do mercado imobiliário, e que eu fiz o teste do pescoço, saí do evento, liguei pro meu amigo e falei, me incomoda estar num ambiente que a única pessoa negra está servindo. Não me sinto bem. E começar a nós fazermos esse processo reflexivo de enxergar o nosso papel. O que a gente tem feito por isso? Então, assim, quando a gente está numa posição como a que eu estou hoje, quando você fala de uma causa, quando você fala de uma questão social, a gente precisa trazer outras discussões para a agenda, né? Eu acho que a agenda da equidade de gênero é uma agenda fundamental, mas a gente não pode ignorar que tem outras agendas que o nosso setor precisa discutir. Eu vou ficar muito feliz que o próximo painel do Secov seja um painel para debater igualdade racial. Eu posso dar nomes de amigos, nomes de conhecidos para que vocês façam esse painel. Vou ficar muito feliz de ver uma causa como essa sendo discutida nesse sindicato. E depois tem outras igualdades, outras questões de diversidade que a gente precisa trazer. Mas a questão da mulher e a questão racial são 2 forças que a gente precisa olhar com um olhar muito atento. Ordem. A gente tem mais 15 minutinhos, pelo que a Cara me falou. Assunto eu sei que não falta. Ó, tá bom. Se vocês quiserem, eu fico falando aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer dentro daquele assunto, o lado masculino da mulher, né? Quando a gente está num evento que numa reunião, não importa, né? Se a gente está muito com aquele lado humano, né? O lado RH, eu já ouvi isso e tenho certeza que vocês também, que para de frescura, tá cuidando muito, tá dando muita atenção para bobagem, que é o lado humano, e deixando um pouco de lado o prático. E aí vai em contradição com aquilo que a gente fala, que mulher é muito mais prática que homem. Eu acho que é por falta de tempo, talvez, né? Não tenho tanto tempo, então você é mais prática e pronto. Mas, por outro lado, eu já ouvi algumas vezes e já tive essas reclamações que chegaram para mim de que quando você pega muito esse lado, ou você é muito humano e está cuidando de bobagem, ou você usa o seu lado masculino para, tipo assim, não, eu vou por esse lado porque eu vou ser ouvida. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de dificuldade, se eu tenho que pôr o lado masculino mais em prática para ser ouvida.
Ó, boa pergunta, vou te responder, mas eu quero fazer uma observação importante aqui, tá? Que eu devia ter feito a observação antes, mas ainda em tempo. Olha só, gente, como a gente tem aqui uma questão importante para a gente abraçar. A gente tem um painel de 34 pessoas, há pouco tinham 38, mas eu estava contando aqui porque eu sei que no lugar tem um nome aqui que eu já sei que é mulher, que já comentou. Mas eu contei aqui, tem 3 homens no painel, que eu não sei se realmente são homens ou se são mulheres que entraram com o login de algum outro homem. Só queria que os homens que estivessem no painel, de fato, se manifestassem no chat para a gente entender que homem que resolveu dedicar o seu momento agora para ouvir um painel sobre liderança feminina. Porque isso também é uma outra questão. A gente fala daquela história de pregar para convertidos, né? Eu falar para a mulher a importância que a mulher tem, gente, a gente pode ficar aqui horas falando quando a gente é importante. Eu preciso que os homens também estejam abertos a virem para essa conversa, para a gente ter um debate que seja um debate inclusivo. E a gente fala, olha, a gente vai progredir, avançar e lucrar quando a gente estiver trabalhando juntos. A gente está falando aqui, gente, no final do dia, é de lucro, é de rentabilidade, é de venda, né, de economia, enfim, de dar poder aquisitivo para as mulheres, uma série de outros benefícios que a gente está falando aqui para o setor que mobiliza a economia do país e do mundo. Sim, o que acontece é que muitas mulheres precisaram se masculinizar para assumir papéis de destaque em organizações, tá? Isso eu estou falando, estou sendo estou generalizando bastante. Então, o que é se masculinizar? E eu vou trazer aqui até uma fala da própria Luiz Helena Trajano, que ela falou, por muito tempo ela falou, quando eu chegava no conselho do Magazine Luiza, eu falava, ai, tô tendo um sentimento, tô tendo um feeling, e ninguém tava nem aí para ela, falar, tá bom, pega teu feeling e vai para casa. E hoje todo mundo, quando ela fala, não, tô tendo aqui um pressentimento, todo mundo fica quieto e ouve o que ela tá sentindo, porque o que ela sente geralmente é o que acontece. Então, essa coisa de sentimento, de instinto, a gente sabe que nós, mulheres, a gente tem essa tal do sexto sentido, isso é uma coisa muito feminina também, e que a gente abafa isso, né? Quantas vezes você não estava no meio de uma negociação e falou, meu, eu tô sentindo que isso aqui não vai dar certo. Mas aí você não fala nada, porque, né, contra fatos não argumentos, mas você está sentindo que o negócio não vai para frente. E aí não vai mesmo, e você pegou aquele sentimento, ignorou ele e falou, não, imagina, isso deve ter sido viagem minha, deve ter sido algum dado lá que ficou no subconsciente. E o que a gente sabe é que hoje a gente precisa colocar a questão desse instinto, do feeling, do que a gente sente na mesa. Né? O sentimento, cada vez a gente vai falar de ambientes, né? Eu escrevo para HSM, todo mês lá tem coluna minha, convido vocês a lerem lá, chama Empresa Shakti, a minha coluna. A gente vai para ambientes como esses, ambientes de business, que a gente discute o business mais na vanguarda do que a gente está discutindo dentro das empresas, o sentimento é algo que a gente não pode ignorar, gente. A gente tem que olhar o que difere a gente das máquinas. É o sentimento. A gente está no meio da revolução digital, que, cara, o computador quântico já existe. Vamos falar de singularidade aqui. E daqui a 30, 40 anos, a máquina vai pensar bilhões de vezes mais rápido que o cérebro humano. Isso já está acontecendo, é real. Então, assim, o que difere a gente da máquina é o sentimento. Se a gente não colocar isso no business, cara, daqui a pouco o robô construir, imprimir um prédio, imprimir um apartamento, imprimir as coisas. Porque se a gente não colocar o que nos difere enquanto seres humanos no nosso negócio, a gente não vai para o diferencial competitivo humano. Então, a gente tem que começar a resgatar questões do nosso feminino que a gente deixou lá para trás. E quando eu falo a gente, eu vou colocar o homem também na conversa. Porque quando eu falo de liderança Shakti, é homem e mulher, e qualquer gênero between, tá? Não é genitália que define isso, não é isso. A forma como você se apresenta como liderança, como profissional, como pessoa. Então, a gente tem que resgatar essa essência. E aí, quando eu falo do feminino, não é só instinto, é uma série de outras habilidades e atribuições que você traz para a forma como você se apresenta, que resgata esse nosso grande diferencial. A gente tem que voltar a se destacar por nós sermos humanos. Porque senão, de novo, todo mundo vai ser substituído por máquina. Acho que aí que é o grande pulo do gato aqui. A gente tem que voltar a se conectar com essa essência.
pergunta da Adriana. Oi, desculpa. Tem uma pergunta da Adriana Neder, se você puder responder, Elisa. Ela está perguntando como que você entende que ela tem que se comportar se você está dentro de uma empresa e percebe que seu salário é inferior a outros homens com cargo igual ou semelhante, no mesmo patamar. Tá bom, muito boa pergunta. Gostei. Já estive nesse lugar a minha reação foi negar. Falei, isso não existe. A pessoa da RH teve que ter viajado. Eu bati minha meta. Na época eu gerenciava 22 empreendimentos e o meu par 4, e ele ganhava mais que eu. E eu achei que isso era rádio peão. O que você deve fazer hoje, tá? Bom, primeiro, conversar com o teu RH, se você tiver essa abertura, ou com a pessoa que está exercendo a tua liderança imediata, e trazer argumentos, né? E o Mulheres Imobiliárias pode te ajudar com esses argumentos, do quanto isso é uma questão que pode atrasar e muito a tua empresa atingir soluções de gestão de pessoas em alinhamento com o que hoje o mercado tem praticado. Primeira coisa que eu diria, para você levantar este assunto, tenha ciência que esse assunto pode ocasionar a tua demissão. Eu estou sendo muito honesta, sincera, porque as empresas às vezes não estão preparadas para isso. Então, saiba o quanto você quer abraçar isso e o quanto você está disposta a levar isso como um assunto a ser debatido. E aí, trabalhar isso dentro da empresa. Primeiro com a sua liderança imediata, se você tiver acesso, depois com o seu RH. Se nenhuma dessas frentes são caminhos possíveis, procure movimentos. O nosso movimento está aqui também para isso, para te ajudar nesse processo, para ajudar que a tua empresa possa enxergar quais são os caminhos possíveis, para ajudar que a sua empresa perceba o quanto isso é enfim, é um prejudicial não só para a própria empresa, mas para o mercado como um todo. E a gente vai ajudar a tua empresa a construir um caminho saudável para chegar nessa solução. Nossa, obrigada, Elisa. Elisa, assim, a gente já está chegando no encerramento. A gente sabe que live depois de um determinado tempo não funciona bem, apesar da gente gostar muito do assunto, e eu acho que a gente pode marcar assim que possível, um evento para a gente realmente conversar, trazer outras mulheres lá do Secov que estão participando aqui do chat e que muito contribuem, que também são super inspiradoras, tá? Mas eu queria, assim, pedir para tanto a Roberta, como a Márcia, como você, fazer um fechamento para todas essas mulheres que estão nos assistindo, para esses homens que tiveram a nobreza de se interessar pelo assunto e também participar da... Quais são, mas não sei. O Guilherme, o Rodrigo, eu vi o Guilherme e o Rodrigo, aí o outro nome é da Mariângela, que eu descobri, que a gente descobriu. Eu não sei se tem mais alguém de homens, mas assim... São amigos, grandes amigos também. O Rodrigo é nossa liderança, ele que coordena o grupo de novos empreendedores do Secov, tá? O Guilherme é advogado, amigão nosso também, mas... Gente, meu sonho uma época era fazer parte das Spice Girls. Eu tô tipo, vivendo esse sonho agora, né? Tô muito feliz. Pode é muito bem-vindo. Tem todo o perfil. Tem todo o perfil. Eu quero ser aquela que casou com o Becker lá, como é que é? Victoria Becker, né? Preciso emagrecer uns 30 quilos, mas eu queria ser ela. O Rodrigo Abrão, do Coworking. Tá aqui falando. Pô, Rodrigo, que legal te ver aqui, bacana, super, não, me lembro sim. Nosso grupo de Coworking, eu tive reunião com o Mário hoje, não, bacana. E eu acho assim, assim, só para... Eu não vou falar mais, porque eu já falei muito. Eu acho que a estrela hoje era a Elisa, e eu quero dar espaço para as meninas, além de agradecer a todos, lembrar da Convenção Secov, tá? E eu acho, fiquei super... Eu acho que, Rodrigo, fica a dica para a gente pegar e tentar fazer esse painel sobre diversidade, tá? Eu acho que a gente tem... Eu já pensei em 2 pessoas que podem falar bacana sobre isso, assim. E, Elisa, vamos levar esse assunto adiante. Evelyn, por favor. E agora com vocês, meninas, finalizem bem bonito para todo mundo ficar com vontade de tratar do tema mais vezes. Eu quero te agradecer, Elisa, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite.
Queria que você disponibilizasse, depois pudesse passar o link da pesquisa, né, para todo mundo dar uma olhada. E fica como lição de casa mesmo, todo mundo estudar isso e pensar alguma forma dessa... Não gosto de falar equiparação, eu acho dessa linha de pensamento que tem espaço para todo mundo, sem ter que provar nada, sem ter que ficar lutando por o lugar ao sol. Eu acho que todo mundo, com competência, com estudo, sempre a gente tem o nosso lugar ao sol, e cabe a nós, que temos mais condições de estudo, né, como você disse agora há pouco, plantar essa sementinha cada vez mais em outros grupos para a gente poder cada vez mais ampliar. Eu admiro demais você, o seu trabalho. Sou sua fã desde o começo, né? Entendo mulheres bem no comecinho, né? Então, só tenho a agradecer e que a gente possa fazer um evento ao vivo lá no Secov com você e muitos homens nessa reunião que você vai dar essa palestra. Levar para a convenção, para próximas convenções. É um prazer. Queria agradecer também muito a oportunidade, Elisa, assim, acho que você trata com uma delicadeza enorme temas que são, às vezes, dolorosos e muito espinhosos, assim. É difícil falar sobre isso. Para nós foi difícil também abordar questões que é isso, a gente enfrenta e muitas vezes não racionaliza, assim. Então, obrigada pela sua nobreza, assim, pela sua generosidade de abordar isso e por começar esse grupo tão necessário para o nosso mercado que, de fato, precisava. Aí, como somos discípulas de Maria Helena Mauad, eu queria lançar aqui uma ideia. De repente, Rodrigão, que está ouvindo aí, não vou carregar o piano, mas vou cantar. Eu acho que a gente poderia fazer, não sei se a Elisa já tem, mas de repente um manual em fases para as empresas que queiram encampar essa ideia. Como começar, por onde começar, começar simples, e aí, de repente, galgando degraus nisso, porque fica difícil, às vezes a gente fala isso para uma empresa grande, a empresa fala, nossa, isso é mexe em tantos vesperos que eu não quero tratar, entendeu? E talvez seja um pouco nosso papel como NE, como um NE feminino que somos, encampar isso e dar a ferramenta para que as empresas efetivamente consigam implantar essas mudanças. Né? Perfeito, Márcia. Acho que você falou o ponto mais importante, né? Como eu começo? Por onde eu começo? Então, bom, primeiro, obrigada, Secov, porque vocês começaram, né? Assim, acho que já começou. Primeiro pelo Basílio, de novo agradecer, porque ele aceitou o convite para conversar com a gente. A Gilmara, na verdade foi a Gilmara, lá do Grupo Mulheres Imobiliário, que me mandou uma mensagem e eu fui atrás. Então, assim, fazer essas conexões, né? Então, eu aceito o desafio da gente construir algo numa collab para construir esse caminho, né? De como é que eu começo, por onde eu vou, o que eu ganho com isso. Acho que a gente pode responder várias perguntas também, das mais básicas até as mais complexas, e vamos juntos construir. Tem muitas coisas que eu não sei a resposta, mas eu tenho hoje muito prazer em falar eu não sei, porque aí eu vou atrás e a gente vai descobrir juntos. Então, acho que esse é o processo. Eu só estou aqui hoje porque eu me abri a conhecimento e a buscar respostas para as coisas que eu não sabia. Então, o que eu faço aqui, de verdade, é compartilhar conhecimento. O quanto eu puder compartilhar com vocês, eu fico muito feliz. Eu lembrei de um outro assunto que você falou aqui, Márcia, não vai dar tempo de falar hoje, mas depois eu volto com o maior prazer para falar, que é a jornada do herói, a jornada da heroína. Você falou sobre a questão da inclusão e do mérito, da meritocracia, que são coisas masculinas e femininas. Isso tem teoria para a gente pensar juntas como que difere para cada um. Eu trago aqui elementos, tá? De Murray Murdoch, Joseph Campbell, depois a gente pode fazer um painel só sobre isso, com o maior prazer. E quando a gente conhece isso, quando a gente tem acesso ao conhecimento e a dados e a elementos e a pessoas que nos inspiram, como eu tenho também as pessoas que me inspiram, a gente tem mais gás, né, para chegar lá. Eu acho que a gente está no momento, assim, minha mensagem final é essa. A gente precisa de muita inspiração, gente, porque a gente está sem horizonte. Eu falo sociedade, pandemia, pós-pandemia, tá bom? Vamos sair um pouco do círculo do mercado imobiliário, vamos pensar nesse mundão da sociedade humana. Então, a gente precisa de inspiração, a gente precisa olhar para um universo mais próspero. A gente vai encontrar uma segunda onda pós-pandemia, que é uma onda econômica. A gente tem que saber
olhar além do nosso circuitinho, a gente tem que saber olhar além das paredes da nossa empresa, a gente tem que saber olhar além das paredes do nosso setor e olhar enquanto uma sociedade que precisa se reerguer disso tudo. É um momento que a pandemia trouxe um olhar empático, e não é um empático só na rede social. A gente tem que parar de ser ativista de sofá e fazer uma atitude mais humana de verdade, de fato. Dá para fazer isso no digital, dá para fazer isso aqui. Eu não estou aí com vocês, mas quero deixar uma mensagem que impacte cada um de vocês. E estou à disposição para isso. Eu acho que a gente tem que olhar o mercado imobiliário como um eixo de transformação da sociedade. E é isso que eu faço pela Mulheres Imobiliárias, tá bom? Eu não estou aqui para falar que a tua empresa vai gerar mais lucro, e ela vai. Eu estou aqui para falar que a tua empresa, além de gerar lucro, ela vai transformar a nossa sociedade para uma sociedade melhor. E é isso que eu espero que a gente faça em conjunto. É isso. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente. Mulheres no imobiliário que queiram entrar no grupo. Como eu faço? Primeiro, você pode entrar no grupo Mulheres Imobiliárias se você é uma mulher que se identifica como mulher, tá? Por favor, se você se identifica como mulher, porque se você tem qualquer gênero, mas você se identifica como mulher, você pode entrar no nosso grupo. Você precisa só atuar no mercado imobiliário, em alguma área. É só entrar no nosso site, mulheresimobiliario.com.br, na abinha Faça Parte. Você preenche um cadastro e recebe o link para entrar no grupo. Para baixar a pesquisa, entra no site, você vai ver um QR Code lá em cima, é lá que baixa a pesquisa, está gratuita, e eu realmente aconselho a olhar esses números porque vão ajudar a gente a entender melhor sobre como que nós influenciamos o setor. Tá certo. É isso. Obrigada E novamente. minhas redes sociais. Espera, deixa eu fazer um merchan meu, por favor, que eu preciso também pagar minhas contas. elisatawil.com.br, meu site. Eu dou palestra, workshop, faço consultoria para parte estratégica de negócios. Se me encontra no LinkedIn como Elisa Tawil, no Instagram como @ElisaTawil. É isso. Obrigada. Isso, maravilhoso, gente. Obrigada a todos. Nos vemos na convenção. Tá certo? Até logo. Boa noite. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente.